Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Podem sentar. Guarda o que tens. Cedo vem. Guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. E refletindo, meditando e orando, buscando a Deus nesse tema, e dentro do contexto que ele está, é uma igreja que eu admiro. Das 7 cartas da Ásia, 2 igrejas eu admiro. E eu me procuro até me espelhar nela como exemplo, como inspiração, que é a Filadélfia e Esmirna. São igrejas que foram elogiadas pelo Senhor Jesus e não foi criticada, não foi exortada, porque é uma igreja padrão, é uma igreja modelo, e por incrível que pareça, é uma igreja pobre, uma igreja simples, uma igreja como Filadélfia de pouca força, Mas Jesus, ele elogia essa igreja, porque ela guardava a palavra de Deus. Em meio ao tempo que ela vivia, um tempo de um sistema maligno já infiltrado na religião. Muitos já tinham se conformado com o mundo dentro da igreja, e Filadélfia não. Filadélfia preservava em guardar a palavra. Filadélfia era fiel. Os cristãos de Filadélfia eram fiéis ao Senhor. E por isso que o Senhor falou, guarda o que tens. Então esse guarda o que tens é o que eu quero mexer um pouquinho hoje. Então o Espírito Santo mexeu em mim primeiro. A igreja de Filadélfia tinha algo para guardar. A única exortação que Jesus deu a ela é: guarda o que vocês têm. Porque guardando o que vocês têm, vocês não só serão salvos, mas terão uma coroa na eternidade. Então, eu quero trabalhar um pouco nisso com vocês hoje. O que nós temos para guardar? O que nós temos para guardar é suficiente para que possamos estar também preparados, porque Ele já está às portas? O que nós temos? Eu vejo na igreja de Filadélfia o que fez com que essa igreja tivesse, mesmo com pouca força, perseverança para guardar a palavra, perseverança na perseguição, perseverança nas tribulações, a ponto de o Senhor falar que estava com a porta aberta para ela e que iria preservá-la pela tentação que viria sobre o mundo. O que essa igreja tinha de mais importante para guardar era uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé genuína. O evangelho verdadeiro, ele gera discípulos verdadeiros, ele gera uma fé verdadeira. O evangelho falso, ele gera falsos discípulos, e ele gera também uma fé falsa. Nós precisamos entender: a igreja hoje do século XXI, principalmente no Brasil, em geral, não conhece o evangelho. Perdeu o foco da sã doutrina. Estão num caminho perigoso. Estão pregando o evangelho perigoso, estranho à palavra de Deus, estranho ao que a igreja de Filadélfia vivia, que a igreja de Esmirna vivia, que sustentava essas pessoas em meio a tanta tribulação, a meio a tanta diversidade. A igreja hoje precisa urgentemente conhecer o Deus da Bíblia, conhecer este Jesus que se apresentou a essa igreja como um Deus santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e colocou uma porta aberta para essa igreja. E eu quero fazer parte dessa igreja. Você tem que lutar para estar parte dessa igreja de Cristo, que tem uma porta aberta. Uma porta aberta, e enquanto está aberta, nós temos esperança de salvação.
nós temos esperança de morar com o Senhor. Eu quero meditar na palavra do Evangelho segundo João, do capítulo 2, verso 23. Os irmãos que encontrarem, eu convido a ficar de pé, em reverência a essa palavra. Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 2, verso 23. 23, 24 e 25. Depois que vocês abrirem, depois que nós lermos e orarmos, se quiserem, mantenham ela aberta, que nós vamos discorrer logo após essa história. Logo em seguida, que vamos ler. João 2, 23. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia quem era o homem. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Fala comigo, Senhor, e fala com cada um que está aqui dentro. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Estamos sedentos por ti, Jesus, numa terra seca. Precisamos encontrar paz no nosso lar. Nos ensina nessa noite mais um pouco, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Há um tempo atrás, não espero que os irmãos não tenham visto, mas eu vi depois pelo Facebook, um cantor famoso da nossa atualidade, esteve num programa Esquenta Tudo. Acho que é Esquenta Tudo. É que esquenta aí? Não. Esquenta? Só esquenta, né? Esquenta. Lá é tudo, não? Sincretismo interessante lá. E esse cantor esteve lá. E quando perguntaram para ele sobre a fé dele, sobre a igreja dele, ele respondeu assim: minha igreja é legal. A minha igreja aceita tudo. Minha igreja me aceita como eu sou. A igreja é legal. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas é mais ou menos assim mesmo. Vamos falar do Brasil, né? Mais ou menos assim mesmo. Sem falar que nós herdamos uma cultura maligna do Evangelho dos Estados Unidos. Não é um sistema pragmático. Não importa como vai fazer, mas se der certo no final, está valendo. E ele falou isso e eu fiquei pensando, mas é isso mesmo que a igreja tem feito. A igreja, ela quer parecer bonita na mídia. Ela quer parecer bonita para as pessoas. Ela não está muito preocupada com o contexto do Evangelho, o que é o Evangelho. Não prega o Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem da cruz. O Evangelho é simples. Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, vai voltar, está voltando, e nós precisamos renunciar, submeter a Ele, obedecê-lo, precisamos amá-lo acima de todas as coisas. A mensagem da cruz é loucura, gente. A cruz vergonhosa, a cruz é humilhante, a cruz é desprezível. Como é que se enche uma igreja com a mensagem da cruz? Como é que se enche uma igreja denunciando o pecado, pregando arrependimento? E o que eu tenho visto é isso. A igreja tem se tornado bonita, ela tem procurado em estar atraente, preocupada muitas vezes com a doutrina, como a igreja de Éfeso. Perdeu o primeiro amor, se tornou legalista, fazia tudo direitinho, cumpria as obras, fazia tudo, mas não tinha amor. Igreja sem motivação. A fé que nos move, a fé verdadeira.
O número, eu vejo isso sim, às vezes em destaque, que o número dos evangélicos tem crescido assustadoramente no Brasil. Eu não fico feliz, eu fico triste quando eu vejo uma notícia assim. Porque quando a igreja crescia em alguma época, Deus fazia um avivamento nessa época, e automaticamente a igreja sinalizava o reino de Deus naquele lugar, naquela cidade, naquele país. A criminalidade abaixava, o aborto diminuía, o roubo, a corrupção era quase zero. Mas não acontece. O número de evangélicos cresce assustadoramente. E olha o Brasil como está. Não reflete em nada. A corrupção só aumenta. Leis absurdas para serem aprovadas. Testemunhos horrorosos, escândalos e mais escândalos dentro da igreja. A palavra diz que importa que venham os escândalos, para que quem é fiel permaneça até o fim. Nós estamos vivendo isso, queridos. Nós estamos vivendo um tempo do fim. E Jesus conhece as nossas obras. Ele conhece a fé que nos move. Ele conhece, Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe por que você veio. Não precisamos esconder dele. Nós somos pecadores. Nós somos maus. Não há nada de bom em nós. Quando nós temos Jesus, aí nós temos algo realmente de bom em nós. Ele, autor da nossa fé. Depois que muitas pessoas criam nele, por causa dos milagres que ele fazia, um certo homem, à noite, quis encontrar com Jesus. Um fariseu, Nicodemos, príncipe dos judeus. Já segue o capítulo 3. E esse homem foi encontrar com ele de noite. A palavra noite não está aí por acaso. Os servos que escreveram, eles não preocupavam em colocar qual momento do dia que as pessoas iam encontrar com Jesus. Mas esse fariseu, João, deixou bem claro que foi à noite. Ele foi à noite. Por que ele foi à noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Ele tinha vergonha que alguém o visse com Jesus. Porque ele era um religioso muito importante. Ele fazia parte do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus. Era um homem importantíssimo, príncipe, um dos príncipes dos judeus. E quando ele chega a Jesus, ele fala: Rabi, mestre, bem sei que os milagres que o Senhor tem feito só pode vir da parte de Deus. Só pode vir da parte de Deus. Muitos querem estar com Jesus. Muitos querem estar com Jesus, mas não querem ser vistos com Jesus. Não querem ser vistos com Jesus. Por vergonha, por medo de ter que mudar a postura, de ter que dar um testemunho com os colegas onde trabalha. Querem Jesus, querem os benefícios de Jesus. Muitos têm feito isso. Têm procurado Jesus à noite. Aí muitas igrejas têm feito isso. Tornar Jesus mais atraente. Tornar Jesus mais fácil de ser seguido. As pessoas criam nele pelos milagres que ele fazia. E muitos criam em Jesus. Nicodemos cria em Jesus. Só que Jesus rejeitou a fé de Nicodemos. Nicodemos tinha uma fé falsa. Um homem extremamente religioso. Um fariseu como Nicodemos guardava mais de 600 leis. Extremamente legalista. Extremamente religioso. Orava 3 vezes por dia.
Um homem que você olha e fala, ele vai para o céu. Totalmente correto. E Jesus rejeita a fé dele. Jesus recusa a fé dele. E Jesus, ele não perde tempo com Nicodemos. Ele não perde tempo com o elogio de Nicodemos. Porque é urgente corrigir essa fé falsa. Não adianta só crer em Jesus. É preciso querer estar em serviço e caminhar com Jesus. E Jesus sabia. Não precisava falar do que estava no coração do homem para Jesus. Jesus conhecia a natureza. Jesus conhece a nossa natureza. Jesus sabe por que nós estamos procurando Ele. Jesus sabe por que nós estamos seguindo Ele. E que fé que tem nos movido a isso? Que fé? De qual evangelho? Jesus rapidamente corrige a fé de Nicodemos e fala com ele: se quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Um homem dessa categoria, Jesus aborda ele dessa forma: você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E não há nada que possamos fazer para nascer. Você teve alguma participação no seu nascimento? Você teve alguma participação para nascer, para ser gerado? Da mesma forma do Espírito. Não há nada que possamos fazer. Se Deus não nos gerar no Espírito, nós não nascemos de novo. E nós precisamos nascer de novo. Nós somos como um carro que bateu e deu perda total. Tenta recuperar um carro com perda total. Não tem como. Não tem como. É novo nascimento. Só que Nicodemos, como um legalista religioso, eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui uma legalista, eu fui uma religiosa, e no vale de Baca o Senhor me esmagou, o Senhor me libertou. E ele responde com a seguinte frase: mas como o homem pode nascer de novo sendo velho? Não pode, na tradução certinha do grego é: não pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. O que Nicodemos entendia? A fé dele ensinava para ele. Porque ele tinha que fazer alguma coisa. Para ser salvo, ele teria que fazer alguma coisa. Ele precisava participar da salvação dele. E isso ensina, o evangelho falso ensina isso. Para ir em tal lugar, você precisa sacrificar assim assado. E muitos têm sido enganados, tendo uma fé falsa. E quando não conseguem, ficam frustrados com Deus, decepcionados com Deus, porque não é uma fé verdadeira. É uma fé que depende de Deus fazer alguma coisa em troca de uma coisa que eu faço por Ele. O evangelho falso te ensina a ter créditos com Deus, juntar créditos, somar campanhas, somar sacrifícios. Não é isso que o evangelho ensina. Deus não soma créditos. Não há nada que você possa fazer. Quem te gera é o Espírito Santo. Não há esforço nenhum seu para isso. Não tem sacrifício teu que te faça isso. Nós estamos condenados aos nossos pecados e delitos. Foi isso que Deus fez. Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus por nós. Estamos condenados, todos instituídos agora de Deus. E o que é o Evangelho? Por que eu tenho que seguir Jesus? Porque Ele me salvou. Porque Ele é Deus. Não porque Ele tem para dar. Não porque Ele é um Jesus Visa, um Mastercard de Jesus. Não é isso que Ele é. Tem 10 anos que eu estou no vale. Eu tenho encontrado pessoas que ficaram no vale, perderam, estão num labirinto, não conseguem sair, porque aprenderam uma fé falsa, de um evangelho falso. Estava lendo um artigo
de uma igreja norte-americana, na região, no estado de Indiana. Uma igreja que tem crescido muito, já está em 5 países. E essa igreja, a teologia dela é teologia de cura. Que se sua fé for pura, não tem enfermidade que você não fique curado dela. E essa igreja está abarrotada de gente. E o pastor ensina a seguinte teologia: se você enfermou, você não pode procurar médico. Você não pode se tratar, porque Deus vai te curar. E essa cidade, uma zona rural de lá, uma cidade, uma igreja com mais de 700 membros. Nessa cidade onde está a sede dessa igreja, tem mais de 50 lápides de membros que morreram. A igreja está enterrando gente atrás de gente, com doenças tratáveis, meningite tratável, gripe tratável, febre tratável. E pessoas saindo da igreja decepcionadas com Deus, porque perderam seus entes queridos. O evangelho falso, que leva a fé da pessoa a crer e estar baseada naquilo que ela recebe de Deus, naquilo que ela espera de Deus. Por isso Jesus rejeita a fé de Nicodemos. E Nicodemos tenta entender uma coisa que ele não tem condições de entender, porque ele quer participar da salvação dele. Ele é bom. É um fariseu, o fariseu é assim. O religioso é assim, ele é bom. Eu sou bom. Eu sou melhor do que você. É isso que o religioso é. E se você não entender o evangelho, a religião vai trazer para você, vai causar em você culpa, medo e ganância. É isso que a religiosidade faz dentro de nós. Culpa porque se Deus não faz o que você quer, você se sente culpado, como essas pessoas da igreja que eu acabei de contar. Se a pessoa morre, o pastor fala que era pouca fé. Não era a fé genuína, não era a fé pura. Por isso que morreu. Aí gera culpa no coração do crente. Medo, porque se acontece alguma coisa ruim, o crente não pode sofrer, né? O crente não pode sofrer. Não sei onde está isso no evangelho, né, pastor Rogério? Se acontece alguma coisa ruim, sente culpado. Porque Deus está castigando, é castigo de Deus. É castigo de Deus. Ou então vai fazer de tudo na igreja pela ganância do poder, pela ganância do ministério. A religiosidade faz isso com as pessoas. E a fé gerada desse evangelho não dá conta quando você passar por uma tribulação. Não dá conta quando você atravessar uma adversidade. Você não aguenta. Não aguenta. Você desiste. Você fica de mal de Deus por causa disso. Porque é isso que tem ensinado o evangelho triunfalista, o evangelho humanista, as músicas humanistas. É um Deus de vitória, é um Deus que tudo dá, é um Deus que tudo pode. Não é esse Deus que eu conheço. Eu conheço um Deus que tomou o meu lugar na cruz e me salvou. E a graça dele me basta. Nicodemos não podia entender isso, porque ele era muito bom. Ele era muito bom. Jesus fala: se não nascer de novo da água, da minha palavra, a palavra que santifica-nos, é a palavra que nos lava, é o evangelho da Bíblia que nos lava. Sem santificação não veremos a Deus. Se não nascer do Espírito Santo, que nesta carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito, nascer de novo, uma nova história, um novo começo. É essa a proposta do Senhor Jesus. E nós não podemos fazer isso, é só Ele que pode. Não tem força, não tem mérito em nós que nos faça viver isso. Foi Ele que fez tudo. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que morreu na cruz. Eu só preciso acordar
dormes, levanta-te dos mortos e Jesus te iluminará. Você quer ver a luz? Olha, não percebe se a luz está vindo? Eis que colocarei caminhos no ermo e chuvas mananciais no deserto. É isso que Deus faz. Só precisamos abrir os nossos olhos, igreja, acordar para o momento que nós estamos vivendo. O Evangelho verdadeiro, ele faz isso conosco, ele nos esmaga. Ele nos mostra a nossa incapacidade de sermos salvos. Ele nos mostra a incapacidade nossa total de conseguir alguma coisa. Nós somos incapazes disso. Foi Ele. E quando nós entendemos isso, que não é o meu esforço, que não é a minha função na igreja, que não é o meu legalismo, que não é a minha religiosidade que vai fazer isso por mim. Quando eu entendo que sem Ele eu não sou nada, sem a dependência total dEle eu não sou nada e eu não chego ao céu, quando a gente consegue, que o Evangelho faz isso com a gente, o Evangelho nos esmaga, porque a cruz é essa. A mensagem da cruz é para isso, para nos mostrar quem somos nós. Era nosso lugar pela cruz. Quando nós aceitamos isso, nós caímos em si e nos arrependemos. Arrependemos de verdade. Que o Espírito Santo já toma o lugar dele e nos convence do nosso pecado. O orgulho é quebrado, nosso ego é esmagado, o nosso eu, aquele eu de Nicodemos. Ele não pode um homem entrar na barriga da tua mãe. Não de incredulidade. Deus não trabalha na incredulidade. Se eu entendo a cruz, se eu entendo o Evangelho verdadeiro, aí Jesus vem e me convida. Vem, é de graça. Beba de graça da água da vida. Ele colocou uma porta aberta para a igreja de Filadélfia. Jesus é a porta. Ele é a porta. Porta que ninguém pode fechar, só Ele. E se fechar, ninguém pode abrir mais. E se Ele é a porta, por que eu fico atrás de campanhas de portas abertas? Ele é a porta e tudo está aberto nele. Está tudo aberto nele. Entra pela porta e ser salvo. Entrarás e sairás. Entrarás e sairás. E encontrará pastagens. Sairás livre. E você é livre em Jesus. Passa pela porta. Entra por Ele. Entra por Ele. Se entrarmos por Ele, nós sairemos. A porta da nossa vida está aberta nele. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos. Deus não viu nenhum pinto de bondade em nós. Ele não viu bondade em nós. Não há nada que possa ser aproveitado em nós. Jesus não veio para melhorar a sua vida. Ele não veio para melhorar a minha vida. Ele não morreu na cruz para completar a minha vida. Ele veio para me nascer de novo, para te fazer de novo. Nem que seja preciso te moer, nem que seja preciso o vaso quebrar e fazer de novo um novo vaso. A igreja é falha, a igreja está adoecida, mas Ele não desiste da sua igreja. Ele não desiste da sua igreja. Ele não desiste de nós. Se tem pessoas mortas dentro da igreja, se tem pessoas dormindo o sono da religião dentro da igreja, achando que está salvo, achando que está indo para o céu, eu poderia até culpar. Tem uma parcela de culpa, sim, daqui, de onde precisa sair o alimento, alimentar o rebanho com a verdade. Mas nós temos aqui em casa, nós temos a Bíblia à disposição. Se eu estou morrendo, eu preciso procurar, eu preciso entrar pela porta, eu preciso despertar. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, você não vai encontrar uma igreja boa para você, que tudo vai estar de acordo com o que você quer. Não vai.
Né, pastor Rogério? Não tem. Não tem. Porque somos nós. Nós somos a igreja, você é a igreja. Se tirar o Espírito Santo da igreja, fica o pior lugar para estar. Que nós somos terríveis. Não conseguimos perdoar, não conseguimos amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Estamos aprendendo. E o Senhor está ensinando, o Espírito Santo está trabalhando. Ele está forjando a sua igreja. Mas não saia da igreja porque aconteceu algo que te magoou, te entristeceu. O diabo, ele é bom para fazer isso. O diabo está na igreja. Ele está na igreja e você está na igreja. Ele está destruindo a igreja dentro dela mesmo. Ele não tira ninguém da igreja mais. E não precisa tirar. A igreja, né, estou falando generalizando, mas a igreja de um modo geral, ela deixou o mundanismo tomar conta. Hoje há tantos pecados ocultos, pecadores que estão na igreja e não se arrependem dos seus pecados. Pecadores que não confessam os seus pecados. Pecadores que tomam ceia sem arrependimento nenhum. Não sente mais que está pecando. Não percebe. Não percebe. Apagou o Espírito Santo. Entristeceu tanto a ponto de apagá-lo. E apagando o Espírito Santo, ele fica inoperante dentro de você. Inoperante dentro de nós. Nós precisamos voltar para Cristo, aos pés da cruz, e nos arrepender, e pedir perdão, e confessar os nossos pecados, e amá-lo. Evangelho é submissão, Evangelho é renúncia. Nicodemos não poderia fazer isso. Nicodemos não conseguiria abrir mão da sua história, abrir mão das suas conquistas, abrir mão de tantas coisas que ele ganhou, que ele conquistou. Ele não podia fazer isso. Não era o evangelho que ele queria. Por isso Jesus não aceitava. Esse cantor disse: minha igreja me aceita como eu sou. Minha igreja é legal. Jesus não te aceita como você é. Ele recebe você. Mas como você é, não. Você não pode continuar. Porque a sua história tem que mudar. Se há conversão na sua vida, tem que ter mudança. Jesus se preocupava muito com a qualidade dos seus discípulos. Ele poderia ter vindo só à terra para morrer e ressuscitar. Mas ele quis dar 3 anos da sua vida para nós. Porque ele queria ensinar. Ele queria deixar um legado da sua vida, como exemplo. E preparar os discípulos, verdadeiros discípulos. Ele preocupa com a qualidade dos seus discípulos. E 30 anos depois, o mundo daquela época, o mundo todo já conhecia o Evangelho, já conhecia Jesus, porque eram discípulos verdadeiros, eram discípulos de uma fé verdadeira. É por isso que Jesus quer nos tornar discípulos verdadeiros. Não adianta você ter dinheiro, Nicodemos tinha. Não adianta você ser importante, Nicodemos era. Jesus não aceitou a fé dele. Então Jesus não nos aceita como nós somos. Thales Roberto pensa que sim. Ele é o autor dessa frase. Jesus me aceita. Minha igreja é legal. Não. Não. Errado. Nós não. Nós precisamos nascer de novo. Conversão verdadeira gera arrependimento. Conversão verdadeira gera mudança de mentalidade. O que eu fazia antes eu não faço mais. Porque eu vou fazer tudo agora para lutar contra o pecado. Eu posso até pecar. Porque nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós podemos até pecar. Mas no mesmo instante vem sobre nós
uma tristeza de alma muito grande, porque eu entristeci o Espírito Santo que habita em mim, e Ele mora em mim, e eu sou dele. Minha casa, meu corpo é templo dele. Então eu me arrependo no mesmo momento. Como aquela mulher adulta, vai e não peques mais. Ela nunca mais foi uma mulher adulta. E muitas vezes a nossa fé, ela vai nos colocar em uma situação que não vemos resposta, que não vemos recursos, mas ela vai nos colocar numa situação, numa posição inabalável diante de qualquer circunstância. Quando Jesus foi orar depois de multiplicar pães e peixes, Ele dispensou os seus discípulos no barco, eles foram embora. E Jesus, quando estava orando, viu que a tempestade assolava o barquinho deles. Quase afundou o barco deles. Então Jesus foi ter com eles sobre as águas. E quando eles veem Jesus, acham até que é um fantasma. Quando Pedro vê Jesus e vê que é Jesus, o que Pedro fala? E faz andar sobre as águas também. Era isso que Jesus queria. Ensinar Pedro a andar sobre as águas em meio à tempestade. Quando Pedro começa a dar o primeiro passo, Pedro sente o vento forte daquela tempestade e começa a afundar. Jesus falou, homem de pouca fé. Aí Jesus manda cessar a tempestade. Muitas vezes, as tempestades da nossa vida é para ensinar você a descansar e a confiar. Muitas vezes, Ele vai te dar um escape e você vai continuar no mesmo lugar, como Paulo e Silas na prisão, depois de açoitados, machucados, pendurados de pé, ao contrário, pendurado pelos pés no tronco. Perto da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. E um terremoto tomou conta daquele lugar. Os presos todos ouviam à meia-noite Paulo e Silas cantando. E quando houve o terremoto, as prisões se abriram. Mas Paulo e Silas continuam lá. As prisões se abriram porque havia um propósito de Deus. Não preocupa com o teu vale está demorando para passar. Deus vai trazer escape para você dentro dele. Mas há um propósito nele para a sua vida. Há um propósito de te ensinar alguma coisa, para que você se fortaleça na fé. Guarda o que tens. A fé, o fim da nossa fé é a salvação. Se Jesus voltasse hoje à terra, encontraria fé no teu coração? Pedro escreve que a nossa fé é provada como ouro no fogo das provações. E crente não gosta de sofrer. Também não gosto, não. Mas quando a gente aprende como Paulo, que as tribulações geram em nós uma fé inabalável, a gente começa a se alegrar. E a luta não tem mais impacto na sua vida. O câncer não tem impacto nenhum na minha vida. Eu tenho um foco. Meu foco é Ele. Meu foco é chegar em Sião. Por isso eu encontrei paz no vale. A paz no meu vale. Muitos saem do vale. Saem mais fortes, mais sábios. Saem com uma fé inabalável para guardar. Haverá tempos difíceis que a igreja vai passar, está passando, mas ela vai ser provada. Jesus promete à igreja de Filadélfia preservá-la da tentação que virá sobre o mundo. Alguns entendem isso como arrebatamento. Eu já entendo que o Senhor vai nos preservar aqui. E a nossa fé vai ser provada. E nós vamos ser aprovados. Nós seremos preservados como Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha ardente. Mais um exemplo para nós, da sua fornalha, da minha fornalha. Eles estavam lá dentro, foram julgados amarrados, foram julgados lá dentro presos. E eles sabiam que se o Senhor não os livrasse, eles estariam com o Senhor.
Mas eles sabiam que o Senhor também podia nos livrar. Isso é fé. O que é fé verdadeira? Te faz descansar, independente da resposta que você espera, independente que seja um sim ou não para você, independente disso. E havia um quarto homem lá dentro com eles. E Nabucodonosor viu que parecia como um filho dos deuses. E todos estavam desamarrados, todos estavam soltos, mas estavam presos em meio à fornalha. Há muitos crentes presos em suas fornalhas. Há muitos crentes presos num verdadeiro cativeiro do seu problema, porque não consegue ter uma fé verdadeira. Foi formado, foi ensinado com uma fé falsa. Que Deus não está operando na tua vida porque você não tem fé. Que Deus está fazendo isso porque você tem que ser castigado. Isso é muito triste. Isso é terrível. Eu tinha todos os motivos para me revoltar com Deus. Todos os motivos para abandonar a minha fé. Porque Ele me disse não por várias vezes. Mas graças a Ele, pela graça, pelo Espírito Santo que me conduziu neste vale até aqui. Até aqui Ele me conduziu e me ensinou que o não de Deus sempre foi sim. Sempre foi sim. E muitas vezes nós não queremos a resposta de Deus. Queremos que seja nossa. É isso que eu tenho visto. É isso que eu tenho visto. Decepcionados com Deus. Frustrados com Deus. Ensina-nos a orar. De tudo que Jesus fez, os discípulos viram Jesus fazendo. Eles só pediram uma coisa do Mestre: ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a conhecer Jesus. É muito importante conhecer Jesus. É importantíssimo saber quem Ele é, quem Deus é. A palavra diz que os sinais vão seguir os que crerem. Não precisam ir atrás de sinais. Eles vão seguir. Se a sua fé for verdadeira, você já entrou pela porta. E todas as portas estão abertas em Jesus para você. Todas as portas estão abertas para você. Só que às vezes o milagre que você quer não é o que Deus tem para você. É algo muito melhor. É algo muito maior. Mas nós somos muito miseráveis para entender. Pobres, necessitados e miseráveis. Por isso que nós aprendemos, precisamos desesperadamente do Espírito Santo para nos conduzir. Desesperadamente de comunhão com Ele. Por isso que precisamos em todo tempo rever, em todo dia, as nossas atitudes diante do mundo, diante da nossa casa, da nossa família, diante de nós mesmos, porque precisamos pedir perdão. Precisamos não entristecer o Espírito Santo. Ele não pode ser apagado em nós, porque se ele for apagado em nós, nós não entendemos mais nada. Nós murmuramos demais, não aceitamos mais nada, morremos dentro da igreja, nos perdemos dentro dos nossos vales, não achamos mais nada. O Espírito Santo tem que estar vivo dentro de você, operando, formando a tua fé, experimentando a tua fé. Não tenha medo da prova, não tenha medo do fogo. Ele te livra no fogo, Ele está com você no fogo, Ele anda com você sobre as águas. Se passares sobre as águas, não te afundará. Se passares pelo fogo, não te queimará, porque eu estou contigo. Agindo eu, ninguém pode pedir. Precisamos conhecer este Deus, deixar nossas vidas nas mãos dEle. Só dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Seja grata a Jesus. Seja grata pela salvação. Seja grato pela salvação que Ele te deu na cruz. Seja como aquele ladrão da cruz, diferente do companheiro, que só queria um Jesus que pudesse descer ele da cruz. Só queria um Jesus que pudesse salvar ele naquele momento. E somos assim muitas vezes.
A igreja tem querido um Jesus para salvar, para tirar do problema, para tirar da cruz, para resolver o que está acontecendo. Temos buscado Jesus e crido nele pelas coisas que ele faz. Jesus rejeita essa fé. Ele não quer essa fé. Muitas vezes ele tinha que se esconder da multidão, porque ela só queria isso: o pão, o peixe, os milagres. Não queriam Jesus, não queriam ser vistos, não queriam andar com ele, não querem se submeter, se render aos pés dele. Muitas vezes fazemos isso. Um maior exemplo para mim, tem vários exemplos maravilhosos na Bíblia, mas aquele ladrão do outro lado, repreendendo um amigo, dizendo: nós merecemos estar aqui. Ele não, e nem assim temes a Deus. Ele é um justo, esse homem é justo. Nós sim merecemos. Ele reconheceu quem ele era. Nicodemos não podia fazer isso, porque era religioso demais, era muito bom. Ele reconheceu que ele era, a natureza dele pecaminosa. Ele se arrependeu quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se referiu àquele Salvador agonizando na cruz, totalmente lacerado, com hemorragia, dores por todos os lados, morrendo de uma forma terrível. A cruz não era para ele, a cruz era para mim, para você. Um Salvador agonizando ali. Ele reconhece Jesus como Senhor. Muitos querem Jesus só para salvar daqui, das coisas daqui, salvar da vida financeira, salvar do problema, salvar da luta, mas não reconhece Jesus como Senhor, como dono, como centro da tua vida, como dono de tudo que é seu e de tudo que você é. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele reconhece Jesus como Rei. Lembra-te de mim quando entradas no teu reino. Aquele ladrão, que nós não somos melhor do que ele. Nós não somos melhor do que ele. E ele foi salvo. Isso é graça. Não há impossível para Deus para salvar. Ninguém é tão difícil para Deus que não possa ser salvo. Não desista dos teus queridos, da tua família. Não desista de você. Deixa o Espírito Santo gerar em você uma fé verdadeira, uma fé que vai te salvar. Guarda o que tens para guardar. O que tens para guardar? Se hoje pedires a tua alma, para quem a entregará? A porta está aberta. Está aberta e só Ele pode fechar. E se Ele fechar, só Ele pode abrir. Ela está aberta. Ele é a porta. Passe por ela. Entra por ela. Saia e encontre pastagens nele. Não importa o teu problema, não importa a adversidade. O Espírito Santo vai te ensinar o que ensinou para Paulo, o que tem ensinado para mim. Paulo escreve e nos ensina uma coisa maravilhosa. Eu aprendi a contemplar o pão que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em todas as coisas, de todas as maneiras, estou instruído. Tanto a ter fome, como a ter fartura. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Contentar-se. Paulo estava com contentamento dentro dele. E sabe de onde que ele escreveu isso, igreja? Da prisão, atrás das grades. É isso que precisamos aprender. A contentar-nos. Contentamento que vem do céu, que vem do alto. Ele não depende da circunstância da tua vida. Ele não depende do que está acontecendo com você. Esse contentamento
contentamento é fruto do Espírito Santo. Deixe esse fruto amadurecer dentro de você. Procure deixar este fruto amadurecer dentro de você, para que você tenha e viva uma vida plena que Ele morreu para te dar. Amém? Convido a ficar de pé. Fechar os nossos olhos. Você possa estar mais perto do Senhor. Possa desejar dele essa fé. Uma fé que te faz descansar. Uma fé que te faz soltar muralhas. Soltar com as forças. Buscar por Deus desesperadamente, sem se cansar. Uma fé que não te frustra, uma fé que não te decepciona, uma fé verdadeira. É isso que o Senhor tem para nos dar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Deus, por essa igreja. Meu Deus, que o Senhor venha nos guardar. Nos ajude, nos ensina a guardar a nossa fé. Nos ensina, Pai, a fé. Nos ensina, Senhor, a fé é dom do Senhor. Que possamos ter este dom dentro de nós, para que seja gerada a palavra, uma fé verdadeira, que gera discípulos verdadeiros, de um evangelho verdadeiro. Que possamos voltar, se estivermos longe, que possamos voltar para o evangelho. Que possamos caminhar na Tua presença, sem olhar para trás, somente olhando para o alto. Há vidas aqui, meu Deus, que precisam ser curadas de alma, câncer de alma. Pai, em nome de Jesus, traz cura, traz libertação. Fé que está cancerosa, fé que está adoecida, tem misericórdia, Senhor. Solta as cadeias dessa fé. Liberta, meu Deus, vidas aqui nesta noite, para que possamos ser livres, passando pela porta, possamos sair livres do Senhor. Possamos viver o Teu Evangelho, ser mais que vencedores em Ti. E amar o Senhor incondicionalmente, sobre todas as coisas. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina isso. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus.